Se tem um ponto que eu tenho insistido ao longo dos últimos anos aqui é sobre a pobreza conceitual do debate público no Brasil de hoje, né? Então, assim, as pessoas usam termos à torto e à direito, fascista, comunista, sem sequer ter ideia do que esses termos significam, e isso certamente esvazia a compreensão da realidade, esvazia, sabe, a possibilidade mesmo de um diálogo inteligente sobre os assuntos. Daí ontem o deputado federal Kim Kataguiri publicou o seguinte aqui, que vai nos ajudar a compreender como essa pobreza contamina as mais diferentes esferas, né? Diz o seguinte aqui o Kataguiri: Bolsonaro é simplesmente o maior presidente de esquerda do Brasil nas últimas décadas. Com a PEC Kamikaze, trocamos todas as nossas regras fiscais, que ainda nos davam um pingo de credibilidade, para torrar tudo com populismo às vésperas de eleição. Mas se reclamar, o PT volta. Então aqui alguns pontos, né? Eu não vou entrar na questão da PEC Kamikaze, que é uma PEC eleitoreira para poder ajudar o Bolsonaro, mas eu quero entrar em alguns aspectos aqui discursivos e conceituais do Kim Kataguiri, que é uma figura do MBL, é um deputado federal que causa, que, sabe, polemiza as coisas, que, assim como outros integrantes do MBL, espetaculariza a política, e eu quero aproveitar aqui alguns pontos para a gente poder entender como, de fato, ou essas pessoas não compreendem os conceitos, as ideias, as noções políticas, ou manipulam para poder contaminar o debate. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, dando um bom dia, e também se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho, que é muito importante para ajudar aqui no engajamento. E também, só recordando que está na pré-venda agora na Amazon, com 30% de desconto, o meu livro novo lançamento com a Planeta, chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão, no qual, inclusive, eu falo muito sobre essa noção, né, de correspondência à realidade, de definições de conceitos, inclusive, para poder melhorar o debate público, para poder melhorar as discussões sobre certos temas, porque as pessoas esvaziam os temas, porque as pessoas esvaziam os conceitos. Então, confira, bem interessante, e, como eu falei ontem aqui, é possivelmente um dos mais completos livros hoje no Brasil sobre falácias lógicas. E ajuda a compreender Kim Kataguiri, Mamãe Falei, Nando Moura, sei lá, Olavo de Carvalho, finado Olavo de Carvalho, Bolsonaro e outras figuras do debate público. Então, vamos aqui falar sobre essa frase do Kataguiri, né? Que Bolsonaro é simplesmente o maior presidente de esquerda do Brasil nas últimas décadas. É uma frase curiosa, porque o MBL chegou a encampar o bolsonarismo, foram lá, tiraram foto com o Bolsonaro, pediram votos contra o PT, contra o Lula, e daí, claro, né, isso caía no colo do Bolsonaro. A audiência do MBL durante um bom tempo era uma audiência vinculada ao bolsonarismo, tanto que quando eles rompem com o Bolsonaro, eles pedem centenas de milhares de inscritos nos canais deles. Então foi uma direita brasileira que compactuou em muitos aspectos, em muitos sentidos, e o MBL surfou na onda do Bolsonaro sim. Ganharam seguidores, ganharam visibilidade e depois rompem e ainda assim, em alguns momentos, reproduzem retórica olavista, pelo menos, e em parte bolsonarista também. Então o Kataguiri dizer que o Bolsonaro é de esquerda é no mínimo contraditório e acaba indo contra eles próprios nesse sentido, né? Porque se o Bolsonaro é de esquerda, talvez o MBL também seja de esquerda. Inclusive tem um vídeo aí do Eduardo Bolsonaro chamando, né, o MBL de esquerda. Mas, é claro, isso aqui tem a ver também com uma tática discursiva, que é de você jogar o seu adversário, ou quem você discorda, pro outro lado. Então, assim, a esquerda faz muito também isso, né? A esquerda faz muito isso. Então, você tem uma esquerda ali que, sabe, mais radical, que se você não concorda com ela, você é de direita. Fazem muito isso, porque aí você tira do seu campo a pessoa, né? O que é um erro, né? É uma grande bobagem. Tem pessoas boas na esquerda, tem pessoas ruins na esquerda, tem pessoas boas na direita e ruins na direita. Então, assim, tem personalidades históricas que fizeram coisas positivas na esquerda e na direita e catástrofes na esquerda e na direita. Então, assim, você pode ser de um campo político que é muito vasto, que é muito plural, e ao mesmo tempo ter ali elementos que são positivos e negativos, independentemente se você concorda ou não com aquilo, né? Mas aqui você tem uma simplificação do debate, aqui você tem uma manipulação do debate, de modo a confundir as pessoas. Quer dizer, se você disser que o Bolsonaro é de esquerda, como faz o Kataguiri, então quem é de direita não votaria no Bolsonaro. Vai votar em quem? No Novo? No Partido Novo? Em quem? Em quem? Mas eu vou aproveitar então essa oportunidade que o Kataguiri nos dá, né, de distorcer os conceitos, de distorcer as noções, para mais uma vez explicar aqui uma noção mínima ou funcional do que é esquerda e direita. Não vou voltar para a história aqui, não vou falar de Revolução Francesa, não vou falar de, sabe, Parlamento Francês, nada disso. Vamos falar aqui sobre uma noção do Norberto Bobbio, que é um sociólogo italiano, e que ele trabalha com essa ideia de esquerda e direita com base na aceitação da desigualdade, com base no reconhecimento de que existem desigualdades, e existem, a gente sabe disso, né? O mundo é desigual, tem ricos, tem pobres, tem classe média, então assim, é um mundo desigual, é um mundo bastante desigual em alguns aspectos, inclusive em alguns países mais desiguais do que outro, mas, via de regra, aqui, de acordo com o Bobbio, você tem
uma esquerda, né? As esquerdas, os diferentes grupos de esquerda que reconhecem que existe desigualdade e que se esforçam para erradicar a desigualdade ou para diminuir a desigualdade. Então, assim, você tem dois grupos principais, que é uma esquerda que é de ruptura, que é uma esquerda de romper com o sistema vigente e implementar um novo sistema que seja menos desigual ou que não seja desigual, um sistema utópico, né, que não seja desigual. E, por outro lado, você tem uma esquerda reformista que pensa que gradualmente é importante fazer passos, incrementos para reduzir a desigualdade. Então é uma esquerda progressista nesse sentido, uma esquerda que vai no sentido de melhorar a condição da classe trabalhadora, dos mais pobres, reduzindo as desigualdades. Então, assim, as duas visões de esquerda, a revolucionária ou a reformista, elas partem da visão de que o mundo é desigual, mas não precisa ser assim. A gente tem que mudar essa condição, a gente tem que melhorar o mundo para as pessoas mais carentes, mais fragilizadas, e esse é o trabalho a ser feito. Já a direita também reconhece que existe desigualdade. O mundo é desigual, só que isso é ou natural, ou necessário, ou inevitável. Então, assim, há uma hierarquia, há uma estrutura na sociedade, e nessa estrutura, alguns estão no topo, alguns estão no meio, e um monte está na base. Então, o mundo é assim. O mundo é assim desde que o mundo é mundo, e não há muito o que se fazer. Então, o objetivo não é reduzir a desigualdade, não é, tentar estreitar o abismo que há entre os mais pobres e os mais ricos, mas é que você tenha condições de galgar essa hierarquia. É você, na base aí, ter as condições, os méritos para você poder subir essa hierarquia e chegar até o topo. Então, a direita tende a pensar que o trabalho a ser feito é de dar as bases para que os que estão, no fundo do poço possam subir. E aí você tem a ideia de meritocracia, por exemplo. Quando você, com seu esforço próprio, com seu talento, com sua capacidade, com aquilo que você sabe, com aquilo que você sabe fazer, você consegue subir, galgar essas hierarquias. Basta você parar para ouvir, por exemplo, 10 minutos do Jordan Peterson. Jordan Peterson é um guru agora da nova direita mundial, né, nova extrema direita mundial também, e ele fala o tempo todo sobre isso, sobre hierarquias que existem, mesmo no mundo animal, mesmo no reino animal, e que sempre os melhores, os mais competentes, os mais hábeis, os mais adaptáveis vão conseguir galgar essa hierarquia e chegar no topo. Então essa é a visão da direita, basicamente. A divisão que existe entre esquerda e direita tem a ver com isso. De um lado, redução, supressão da desigualdade, e do outro lado, subir, né, nessa hierarquia. Como você faz para galgar essa hierarquia? E quem tem qualidade, quem tem mérito sobe, e quem não tem fica lá na base. Então essa é a visão básica. Nesse sentido, não há nenhum elemento, não há nenhuma razão para suspeitar que o Bolsonaro fosse de esquerda em nenhum mundo possível. O Bolsonaro é um direitista, mais do que um conservador clássico, ele é um reacionário, ele é alguém que olha para o passado do Brasil, para a ditadura militar como se fosse um referencial. Então ele é um reacionário, ele quer resgatar o passado, assim como o Olavo de Carvalho tinha uma visão reacionária. Então o Bolsonaro, ele é de direita, sem dúvida nenhuma. Ele pertence ao mesmo campo de visões e projetos políticos do Kataguiri, que é um liberal e que também tem essa visão de hierarquia, de estrutura, e que você tem que galgar essa hierarquia. É o que eles pensam. Então não há nenhum elemento na realidade que permitiria que a gente olhasse para o Bolsonaro e pensasse que ele fosse de esquerda. E nem o Kataguiri também, né, como acusa o Eduardo Bolsonaro. Então, só para ficar claro, ao dizer isso, ele está tentando contaminar o Bolsonaro para jogar para o outro lado e de modo que os eleitores do Bolsonaro, os eleitores do MBL, fiquem desconfiados sobre um esquerdista presidente. Isso aqui é uma tática de distração e de contaminar o debate. É o que está fazendo o Kataguiri aqui. Não há nenhuma intenção de esclarecer sobre a realidade, não há nenhuma intenção de ser fiel ao mundo tal qual ele é, não há nenhuma intenção de ajudar que os seus seguidores, né, os seus apoiadores, compreendam melhor as condições do mundo. Não. É uma tática de manipulação do debate, e isso é muito claro. Isso é muito claro, e eles fazem o tempo todo isso também. O MBL é muito competente nisso. Se tem um talento do MBL é justamente de manipular o debate, as redes sociais, a percepção coletiva, de modo a direcionar os seus seguidores em certo sentido. E outro elemento também que ele usa aqui, né, que ele fala sobre populismo, né, que a PEC Kamikaze é populista. E aí também, mais uma vez, você tem uma má utilização do conceito de populismo que tem a ver com uma noção da ciência política que fala sobre o uso, uma tática política de antagonismo. Os políticos populistas, ao longo do século XX, eles têm uma tática do nós contra eles. De fato, o Bolsonaro é populista. E não apenas ele, vários outros candidatos são populistas nesse sentido de nós contra eles, né? Então, assim, nós conservadores, cidadãos de bem, religiosos, contra a esquerdalha, contra os comunistas, contra os petistas, ou, por exemplo, né, você pode ter uma noção de nós, a classe trabalhadora, contra as elites. O populismo é muito útil como ferramenta de manipulação da população, porque cria essas tensões de modo que os eleitores ficam com medo dos adversários, dos inimigos. Existe populismo de esquerda e de direita também. Aqui me remeto mais uma vez ao texto do Finkelstein, que se chama From Fascism to Populism in History, que é um livro no qual ele mostra a progressão do fascismo histórico, anos 20, 30 e 40, para o populismo que vem depois, e como eles compartilham de muitos elementos também de táticas de manipulação das massas. Então,
O uso que ele faz aqui de populismo é um uso incorreto. Provavelmente ele quer se referir aqui a uma estratégia demagógica, né, ou uma estratégia de sedução da população, das massas, ao destinar dinheiro para a população, mas não é o termo correto, populismo, porque não é isso que se refere na ciência política. Aqui nesse caso eu suspeito que ele realmente não saiba isso e simplesmente jogou esse termo, mas no caso da esquerda ali, Bolsonaro de esquerda, certamente é algo proposital, intencional, para distorcer o debate. E uma coisa que incomoda, a mim pelo menos, é que você tem ali um tweet, né? Você tem 4 linhas ali de uma publicação do Kataguiri, e para você contestar esse tipo de coisa, esse tipo de tweet errôneo, ou equivocado, ou manipulador, você precisa de um vídeo de 10 minutos para poder responder isso e explicar como as coisas realmente são. Então esse é um dos grandes desafios, na verdade, da comunicação nessa era de fake news e de, sabe, desinformação e de manipulação digital e de redes sociais. O cara joga uma frase lá e para você desmentir aquilo ali há um grande esforço. E o esforço raramente tem o alcance que tem a frase inicial, né, o impacto inicial da frase. Mas de qualquer maneira, certamente o Bolsonaro não é de esquerda, nunca foi e jamais será. Ele é alguém bastante alinhado a ideias de direita, inclusive em alguns sentidos ao fascismo clássico também, mas é importante esclarecer isso para que a gente possa compreender onde se situam, né, os conceitos e as posições políticas e onde você se situa também, onde você se encontra. O que você imagina para o mundo, né? O mundo é desigual, a gente tem que evitar isso, a gente tem que confrontar isso, ou o mundo é desigual, que pena, agora eu quero subir na hierarquia, quero me tornar rico, quero me tornar poderoso, quero me tornar influente. Qual visão você compartilha? Como você enxerga essa dinâmica da desigualdade e de respostas a isso? Como você enxerga? Confrontando ou galgando a hierarquia? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 14 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula fundamental, essencial. Eu vou ensinar para vocês em 1 hora os 2 únicos tipos de investimento que existem. Depois dessa aula, vocês vão saber mais sobre o mercado financeiro do que 90% das pessoas que te indicam normalmente os investimentos. Para você se inscrever é muito fácil e é de graça. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Em alguns segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.